no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. O senhor pode nos descrever como entrou na ALN e como descreveria a organização naquele momento? Olha, vou esclarecer um pouquinho, né? Na verdade, eu vou falar como comecei a minha militância. Porque quando eu comecei a minha militância ainda não existia a ALN. Tá? Eu entro no PCB em 1964, agosto de 1964, eu entro no PCB, e havia o debate interno dentro do PCB sobre as causas da derrota e particularmente a inação frente ao golpe. Foi o momento então que Marighella ganhou destaque como um polo aglutinador das posições críticas, certo? À comissão executiva, posições críticas ao Comitê Central do PCB. Antes disso eu não tinha nenhum tipo de militância política, na verdade eu não tinha sequer ideia do que estava acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu digo sempre isso, quando eu tenho que falar sobre a minha militância. E eu não tinha, até o dia 19 de março de 1964, por exemplo, eu não tinha ideia nenhuma a respeito do que estava acontecendo. Tanto que no dia 19 de março de 1964, sem saber porquê, eu participei da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tá certo? Trabalhava na Praça da Sé, morava na altura do Lago do Aroche, os patrões liberaram todos os empregados, eu fui liberado, indo para casa, passo na Praça da República, estava sendo montada a marcha, um cara abrindo uma faixa, me olha, eu estou parado olhando e segura aqui desse lado, eu vou segurar aquele lado e saio e participo da marcha. Então você vê que um cara que não é isso, estava olhando, o outro vem, segura aqui, eu vou e seguro, nem sei se você me perguntar o que estava escrito na faixa que eu carreguei, não tem a menor ideia. Então não tinha militância política. Não que eu não soubesse, não tivesse informação do que estava acontecendo, acompanhei nos jornais, por exemplo, Revolução Cubana, a vitória da Revolução Cubana. Eu me lembro da leitura nos jornais de quando foi sequestrado o Fangio, Juan Manuel Fangio, na corrida que aconteceu em Cuba e que depois ele, quando é libertado, sai elogiando os rebeldes. Então, tudo isso daí ele tinha bastante clara, não? Informação, mas não tinha posição. Isso que eu estou querendo dizer. Meu posicionamento começa a partir daquela época, depois do golpe. De certa forma, o impacto faz com que a gente comece a ter que se colocar diante de opções tal, na situação, e principalmente por conta das denúncias de tortura, maus tratos, tal, etc. E particularmente com relação à figura do Gregório Bezerra. Gregório Bezerra, quando ele é preso, tal, que ele é arrastado lá nas ruas de Recife, não sei se você tem conhecimento. Amarrado. Sim, só de calção, descalço, tal, amarrado no para-choque de um jipe. E essas fotografias são publicadas na revista O Cruzeiro, e aquilo me impactou, e aí eu decidi que eu ia ser comunista. O que era mesmo ser comunista? Eu não sabia direito, tal, não sei da quanto. Só sabia que era alguma coisa boa, porque aquele cara lá, tal, não sei da quanto. Então aí eu resolvi, conversa com meu irmão foi muito mais rápido, ele era mais velho do que eu. Meu irmão consegue contatos e acabamos nós dois entrando no Partido Comunista, naquele momento, daqueles debates que eu já falei.
É um período, então, de rápido contato, né? Tanto com os artigos sobre as discussões que eram feitas dentro do PCB, como também com literatura muito mais leninista do que marxista, certo? Porque o que se colocava ali era muito mais realmente coisas do como fazer a revolução, tal, etc., assim, do que o porquê, né? E nisso daí, então, a gente vai se alinhando, tá certo, com o pensamento de Carlos Marighella. E Marighella nessa época estava aonde? Estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Né? Ele é preso lá no Rio, depois ele é libertado, ele vem para São Paulo, porque São Paulo era o lugar onde tinha mais apoio às suas posições e tal, certo? Eu imagino que sim. Uhum. Por quê? Porque foi aí que eu estou falando isso, porque eu tive meu contato com ele primeiro no início de 1965, se bem me lembro. Por que eu tenho esse meu primeiro contato? Porque já estávamos, está certo, militando dentro do PCB e dentro do PCB militando na corrente que, tá certo, estava apoiando as posições que Marighella vinha defendendo. E aí é um período também em que, através de um dirigente comunista, João Adolfo da Costa Pinto, a gente é levado para conhecer Toledo, que eu estava vendo as perguntas, eu conheço primeiro Toledo, primeiro Joaquim Câmara Ferreira, do que Marighella, tá certo? Costa Pinto nos leva até o Câmara, e o Câmara é quem me leva mais adiante até Marighella, porque Marighella já começava com as suas preocupações, tá certo? Com relação também à militarização de todos os espaços da política que estavam acontecendo naquele momento, né? Só para lembrar, não só a questão das intervenções de sindicatos que aconteceram logo depois do golpe, a repressão, as ligas camponesas, Master no Rio Grande do Sul, tal, etc., etc., mas também o fato de que em 1965 teve eleições, os candidatos que foram apoiados e que apoiavam os militares foram derrotados, e os militares extinguem os partidos políticos que existiam, tá certo? E fazem aquela trabalha de criar os dois partidos que se estenderam tal depois em todo o período, né? A Arena, que ia ser o Novo Barulho Nacional, e o MDB. E, bom, então, cada vez mais você vai vendo que estão sendo fechados os espaços da luta política. O próprio movimento estudantil, a questão tal dos vestibulares, né? Naquele tempo não era diferente de hoje. Hoje, 150 vagas, você faz um vestibular para decidir quem são os 50 primeiros, tal, esses 50 primeiros entram. Se um desses não quiser, quem é o 51, quem é o 52, tal, assim. Naquele tempo não, se avaliava se o estudante tinha condição de ir para a universidade, de acompanhar os estudos, as pesquisas que seriam necessárias e tarefa deles fazer no ambiente universitário, etc., etc. Então, se apreciava muito mais a condição de cada estudante do que apreciando um estudante em oposição a outro. E criou a situação que era a dos excedentes. Por quê? Porque naquele tempo as universidades eram basicamente universidades públicas. Somente as católicas é que existiam como universidades privadas. Então, a maior parte dos estudantes, quando prestavam os vestibulares, estavam prestando vestibulares para as universidades públicas. Só os filhos dos mais ricos é que iam direto para as universidades religiosas, né? Mackenzie, PUC, etc.
os outros estavam fazendo o exame para as universidades públicas. Mas aí eram aprovados, significa, não, ele realmente tem condição. Ah, ela é perfeita, tal, não sei lá quanto. Só que aí não tinha vaga. Você não pode ir para a universidade, não é nada contra você, porque você é perfeitamente adequado tal para a academia. O problema é que nós não temos vaga para você. Então, todo aquele movimento que tinha dos estudantes, que começa a ser enfrentado pela ditadura, né, com tiro, porrada e bomba, né? Então, literalmente, né? Então, com isso daí também, esse espaço de demandas dos próprios estudantes acaba sendo militarizado também. Então, tudo estava indo nesse rumo, né? Com relação aos trabalhadores, com os sindicatos ferrados, né? Então, trabalhadores que não tinham condição de se organizar, protestar, demandar, medo, desemprego. E nisso tudo a política do arroz salarial, perdendo direitos, sabe? Então é uma coisa assim que a gente fica impactado, né? Muita coisa, quando acontece muita coisa assim de repente, né? Você fica meio tonto, mas daquela tontura sai a necessidade, eu preciso saber que posição que está. Então, nesse negócio de precisar saber que posição que estão, é que a gente acaba entrando nessa de o que era somente, porque Gregório Bezerra mostrou dignidade e tal, no enfrentamento ali, etc. Começa a ganhar conteúdo tal, na minha vida foi ganhando conteúdo nessa situação. Então, quando o senhor conheceu o Joaquim Câmara Ferreira, a Helene ainda não existia? Não, era PCB. Nós estávamos dentro do PCB fazendo luta interna. Aliás, eu há pouco tempo tive uma discussão assim, com Frei Beto, e Frei Beto escreveu um artigo muito bom. Eu só vi um erro nesse artigo dele, ele diz tal que Marighella rompeu com o PCB e tal. Marighella não rompeu com o PCB. Nós estávamos num processo de luta interna para ganhar, tá certo? O 6º Congresso, que estava marcado para se realizar e que acabou se realizando no final de 1967. Assim. Agora, não foi Marighella que disse, eu vou sair do PCB e vou fundar uma outra organização, tal. Não, ele foi expulso do PCB porque passou-se a temer que ele ganhasse sim a maioria no 6º Congresso e desse uma nova direção ao PCB. Tá? Então, mas, continuar então, quando eu conheço Marighella, eu já te contei como eu conheci Joaquim Câmara Ferreira, apresentado por João Adolfo da Costa Pinto, e sou levado para conhecer Marighella por Joaquim Câmara Ferreira, porque Marighella ficou sabendo que eu estava para completar 18 anos. Eu nasci em 1947, julho. Quando tem o golpe, então, eu tinha 16 anos. Completei 17 em julho de 64. Em julho de 65, eu completaria 18 anos. Deveria fazer o serviço militar. E eu estava buscando forma de fugir do serviço militar. Para começar, porque todo mundo queria fugir do serviço militar para poder continuar trabalhando. Porque senão, logo de cara, estava se aproximando e eles demitiam. Todo mundo que estivesse se aproximando, tal, todo jovem estivesse se aproximando dos 18 anos, porque senão teria que garantir o emprego tal, do jovem naquele período e etc. Essa é uma outra. A outra negócio, eu me sentia numa situação assim, ojeriza o militar, por que eu vou querer fazer serviço militar? Aí sou levado para essa conversa, Marighella chega e me aponta justamente o contrário. Não, eu estou te chamando porque você tem que fazer o serviço militar. Então, por que eu vou fazer o serviço militar? Não, você tem que fazer porque está acontecendo isso, tá certo? Tudo está indicando que nós só vamos ter saída aqui se também somarmos a política, tá certo? A construção de uma força armada dos trabalhadores, a construção de uma força armada do povo. E precisa ir fazer militar para aprender e para conhecer as armas tal, que vão ser utilizadas nessa guerra, porque não pensa que vem arma de Cuba, tal,
da União Soviética, das armas que ele vai ter que usar são essas armas daqui do próprio exército. Então tem que ir para lá para aprender lá, tal, né? Vai, faz isso. É a mesma situação que o Marighella sugeriu para o Carlos Eugênio Paes, de servir o exército para se preparar para a guerrilha. Deve ter sido. Meu contato, meu conhecimento do Carlos Eugênio já foi em 1969, já foi bem depois. Eu não soube disso aí. Aí então eu fui, fiz o serviço militar, aceitei, né? Então vou fazer, e aí eu tinha a possibilidade de fazer o curso do CPOR, né? E para mim era interessante porque naquele ano, inclusive, o CPOR em geral liberava o pessoal para para trabalhar tal durante a semana e etc, etc. E só ir para o quartel nos fins de semana. Eram 2 anos de serviço militar porque era só nos fins de semana. Isso daí me atraiu. Só que no ano eu fui fazer o serviço militar, que foi em 1966. Eu completei 18 anos em 65, mas como já foi julho, na segunda metade do ano, fazer serviço militar com contingente do ano seguinte. Naquele ano eles resolveram mudar o curso do CPOR e todo dia, só que seria todo dia, na parte da manhã, certo? E sábados e domingos, mas por conta disso o curso seria feito em 1 ano, na verdade nem 1 ano, 9, 10 meses, algo assim, né? Aí eu fiz o serviço militar em 1966, no final de 66, então fui graduado, não é graduado a expressão, não, esqueci, é coisa de velho, esqueci a palavra adequada para essa coisa assim. Vou usar promovido, tá certo? Fui promovido a aspirante a oficial. E depois eu tinha que fazer um estágio para ser promovido a segundo tenente. É um estágio de estudo que é chamado, depois um outro estágio, que seria um estágio de serviço, que poderia ser promovido a primeiro tenente, e esse estágio de serviço poderia se prolongar mais, vai ser 5 anos, tal, até uma promoção a capitão, e aí saía. Só que no início de 1967, novamente eu sou levado para a reunião com Marighella, porque Marighella estava montando o primeiro grupo da ELN que foi fazer treinamento militar em Cuba, né? E aí ele me chamou para que eu fosse incorporado naquele grupo. Então esse seria, digamos assim, o contato com a ALN em si, enquanto organização? Não tem como. Não, a ALN, você já estava o tempo todo... A ALN como organização, essa vai surgir em 1968. Aí era dentro do PCB era dentro do PCB ainda. Mas ele já preparando militantes para treinar. Sim. 1967, nós saímos daqui final de abril, certo? Para Cuba, um grupo de 8 pessoas, 7, 8, 9 pessoas. Fomos para Cuba. Nós chegamos lá antes da abertura da reunião na Assembleia tal, da Organização Latino-Americana de Solidariedade, antes da abertura da OLAS, tá certo? Marighella, nessa altura, já tinha publicado o Porquê Resistir à Prisão, acho que já tinha publicado a Crise Brasileira também, tá certo? Ele já estava claramente em confronto com a direção do partido. Nós já estávamos no processo
tá certo? No período congressual do 6º Congresso. Eu cheguei a participar aqui antes de ir para Cuba, tá certo? De conferência municipal, de ativos sindicais também, para escolha de delegados para a conferência municipal, conferência estadual. Nesse momento, então, vocês como... Você, né, principalmente, assim, como militante, já havia essa ideia de talvez romper com o partido caso vocês fossem derrotados no Congresso? Ou havia esperança de ganhar o Congresso? O que estava passando? Não considerávamos a hipótese de ser derrotado. Quer dizer, estava tudo a favor de vocês? Sim. E se você quiser, eu já lhe adianto. A Conferência Estadual de São Paulo, do PCB, Marighella ganhou. Marighella ganhou com uma maioria, assim, os dados que se falava na época, que eu me lembro, era de que um pouco mais de 90%, 93% tal. Quer dizer, esmagadora. Já, sim. Numa conferência de que Prestes participou. Prestes veio para participar da conferência, para fazer o confronto tal com Marighella. E mesmo assim, no maior estado operário do Brasil, o maior partido operário do Brasil, nós ganhamos com essa incidência. O senhor diria que o prestígio do Marighella nesse momento era maior que o do Prestes, ou a linha ideológica realmente foi o que conquistou as pessoas? Não, eu acho que era isso, que era a posição que estava sendo defendida. Eu, quando comecei a apoiar aquela posição, eu não sabia quem era Marighella, nunca tinha ouvido falar em Marighella. Eu começo a perceber, tal, nos cadernos de teses que são enviados nos debates, tá certo? Alguns nomes que se repetem mais, tal, Menezes, era Marighella, tá certo? Mas eu... Não eram coisas que se colocavam, principalmente para quem, como eu, estava embarcando no navio naquele momento, tá certo? Em torno de pessoas, tal, etc. Prestes, eu tinha, nessa altura, quando eu entro ali, Prestes era um nome que vinha, os jornais todos falavam de Prestes é o grande dirigente comunista. Se eu fosse falar assim em termos de figura, a figura que me impressionava era Prestes, era Gregório Bezerra. Não era Marighella. Por quê? Porque Marighella eu nunca tinha ouvido falar. Não era um militante conhecido, né? Sim, dessa forma. Pelo menos não era um militante conhecido por mim. Eu só sou levar. Eu entro, cara, eu não conhecia. Falei pra você, não tinha militância nenhuma. Era o bobão que segurou a faixa na marcha da família pela liberdade. Esse período no Exército foi proveitoso? Serviu para algo mesmo? Posso te contar um negócio desses? Bom, 1969, final de 69, eu sou preso. 1970, eu sou levado na auditoria militar. Quando chega na auditoria militar, eu vou ser interrogado e o oficial superior, então o presidente do conselho de sentença, um coronel, naquele tempo tenente-coronel, não, naquele tempo major ainda, Major Ari Canavó, tinha sido meu instrutor, era um major de cavalaria, quando eu comecei a fazer o curso no CPOR, ele era capitão. Logo, ainda quando estava fazendo o curso inicial, o curso básico, ele foi promovido a major. Ele era do curso de cavalaria, embora eu tivesse ido fazer o curso de infantaria. Até que aquela ideia. Não, guerrilha, não tem cavalaria, não tem artilharia, não tem essas coisas, né? Então vai ter que fazer curso de infantaria. Mas naquele ano, como eu disse para vocês, o curso tinha sido remontado, né? Tinha deixado de ser um curso de 2 anos, que ia só no fim de semana, passado a ser todo dia, inclusive fim de semana, tal, e etc., condensado assim, e criaram um curso básico em que 2 primeiros meses ou 3 primeiros meses misturavam os cursos de infantaria, artilharia, intendência, todo mundo. E aí então tá lá
Major Ari Canavó, que foi meu instrutor no curso básico lá no CPOR. E aí depois que todo o interrogatório termina para o juiz auditor, que é um civil, né, um magistrado, ele pergunta tal para os outros se querem fazer perguntas, e aí vão fazendo dos inferiores, dos oficiais inferiores para os oficiais superiores. O último, então, foi o Major Ari Canavó, e aí ele diz: eu só tenho uma pergunta. Queria saber se o que se aprendeu no CPOR foi importante para você. Eu disse: muito. Aí ele diz: não, eu estou falando do amor à pátria, tal, do respeito às instituições, tal. Eu falei: eu também. Anos depois, muitos anos depois, quando eu já era advogado, trabalhava no escritório do advogado, você deve ter ouvido falar do Luiz Eduardo Greenhalgh e tal, sabe quando ele foi deputado no mesmo tempo. Teve uma atividade do MST na Praça da Sé que resolveram que iam fazer uma homenagem ao Greenhalgh. Só que ele estava em Brasília, na Câmara, e alguma votação, ele não pôde vir e pediu que eu fosse lá dizer que ele não poderia vir tal, na atividade. Eu fui lá, aí chega lá, tal, o pessoal sobe aqui, tal, não, eu só vim dizer isso, tal, e etc, etc. Aqueles caminhões, um baú, tem uma entrada por dentro, uma escadinha, sabe, que a gente vai lá em cima, e etc. Aí eu vou ali e tal, não, eu só vim dizer que ele não vai. Aí aparece uma cara lá em cima: sobe, aluno Atom! Major Ari Canavó lá em cima do carro. Aí ele chama Deolinda, que é era mulher do José Rainha, que era do MST e tal, daquele tempo. Foi meu aluno, tal, no CPOR e tal. Aí eu falei: nos encontramos depois, né, Major? Aí, coronel, nos encontramos depois, né, coronel? Nos encontramos depois, tal, não sei o que. Você lembra do que eu lhe perguntei? O senhor lembra do que eu lhe respondi? Aí ele vira para ela, tal, e fala: não, eu perguntei a ele se o que ele tinha aprendido no CPR tinha sido importante. E eu falei: o senhor lembra que eu respondi que sim? Ele falou: sim. Eu nunca senti mais orgulho do que naquele dia. Nossa, que coisa, hein? Porra, cara, eu não entendi nada comigo. O que aquele cara tava fazendo lá em cima? O que ele tava fazendo lá? Depois eu vinha saber. Por que eu vinha saber? Porque eu acabei encontrando com ele novamente quando tem a grande marcha do MST a Brasília, governo Fernando Henrique e tal, e etc, etc, etc. Eu vou para Brasília na véspera da chegada, tinha as audiências, então vou de avião, eu e minha mulher voando, tal, ficamos no hotel. No dia seguinte a gente levanta cedo, tal, café, porque vai chegar, tal. Quando a gente chega lá, um bando de caras assim, tal, entre eles o Ari Canavó. Por quê? Ele era veterano de 1932. Estava lá estava no exército, tá certo? Mas era presidente da Associação Veteranos de 32. E a Associação Veteranos de 32 estava apoiando tal, as reivindicações do MST, etc, etc, etc. No dia seguinte, ele lá no exército naquele tempo, eram aqueles caras tal, que tinham um passado, entre aspas, democrático, tá certo? Dentro de um exército que estava embarcado no golpe, na repressão tal, e etc. Que depois, quando já
Passou aquele período, Constituição de 88 e tal, não sei das quantas, ele está lá em cima do carro tal, do MST, ele vai para Brasília para a chegada tal, do MST. Que figura curiosa, né? Então, quando você me pergunta tal, se foi importante o que eu aprendi lá, tal, sei lá quantas, eu me lembro sempre, imediatamente, desse negócio. Tá certo? Agora, do ponto de vista militar mesmo, tal, sim, foi importante alguma coisa. Aquela questão do armamento, por exemplo. Porque aqui no Brasil, o pessoal usava algumas armas muito antigas, que deixaram de ser usadas, tal, não sei das quantas. Mas que o Brasil, quando foi, por exemplo, logo depois do golpe, para a República Dominicana, mandou tropas para a República Dominicana, teve armas brasileiras que foram capturadas lá na República Dominicana, e algumas dessas chegaram em Cuba. Então lá nos treinamentos, tal, por exemplo, aparecem com um fuzil metralhador Madsen, tá certo? Que eles lá simplesmente não sabiam tal, como é que funcionava aquilo. E aí, quando prenderam, eles devem ter visto, tal, só que vai passando, vai distanciando da origem daquilo. Então lá tinha aquele fuzil metralhador mais, ninguém sabia como funcionava, como desmontava, tal, não sei quantas, aí eu vou lá, tal, então tinha importância nesse negócio do armamento. Quando eu começo o curso, por exemplo, a gente começa usando o fuzil, o mosquetão, aquele Mauser, o mosquetão, né? Depois, mais adiante, com o Garand, que os americanos usaram na Segunda Guerra Mundial. Depois ficou muito a carabina M1, ficou mais famosa, que era a carabina que o Che usava. O Che preferiu sempre usar a carabina M1, era um sucedâneo do Garand, né? Mais levezinha e tal. Sabe? E o FAL, quando eu só termino o último mês do curso, o mês em que os primeiros FAL chegam lá no CPUR. Certo? Então a gente tinha uma ideia de coisa que poderia encontrar tal, Então, nesse sentido, acho que respondi a tua pergunta. Então foi uma preocupação justificada do Marighella? Eu acho que sim. Se bem que, como eu estou falando, muita coisa saiu em desuso, né? No último mês, salvo nos 2 últimos meses lá no curso, entram os FAO. Os FAO entram ali porque é um lugar onde iam formar imediatamente pessoas que iam sair e no ano seguinte já iam para quartéis para fazer estágio e que iriam ter que ensinar soldados que começassem a receber aqueles fuzis. Ou seja, era um fuzil que não estava ainda em uso e estava sendo incorporado. Então, nesse sentido, tá certo? Foi muito mais eficiente, foi muito mais importante, tal, porque já começa a pegar armas, tal, que no futuro seriam importantes, do que, tá certo? As antigas que já estavam sendo tiradas. O senhor aprendeu a atirar no exército? Cara, eu nunca fui bom atirador, então eu aprendi a atirar, tal, mas nunca consegui me destacar como atirador. Eu interrompi o senhor, mas o senhor estava no ponto da Oulas. Sim, nós chegamos lá, tá certo? Poucos dias antes só da abertura. E já foram de maneira clandestina. Muito complicado. Clandestina principalmente por causa da própria situação brasileira, né? Por conta do Estado brasileiro, mas também por conta do PCB, tá certo? Então era algo que também os militantes do PCB não podiam saber. Então era uma clandestinidade dupla, redobrada, assim, dupla, redobrada. Vocês eram um grupo de pessoas escolhidas, digamos assim, para... Sim, foi selecionado por eles, mas era meio... A impressão que me fica é de que foram pessoas de lugares diferentes, tá certo?
o critério, assim, eu não conseguia dizer. Eu, por exemplo, que eu me dei conta, era o único que não era operário. Operário, falando de fábrica mesmo, não proletário. Né? Eu trabalhava em banco, trabalhava numa empresa metalúrgica mais no escritório, eu sempre trabalhei como assalariado, mas não no trabalho braçal, produtivo. E esses militantes foram escolhidos pela ala marighellista, não pelo partido em si? Não, esse foi escolhido pela marighellista. Pela ala marighellista. Então, por isso que essa proteção redobrada quanto aos outros militantes. Né? Aquilo que a gente chamava o Grupamento Comunista de São Paulo. Tá certo? Então, é escolhido assim. Alguns, ficou evidente depois, que tinham sido escolhidos porque eram de origem camponesa, tinham ligações camponesas. Outros, ligações operárias, origem operária. Assim. Outros, não só tinham essa origem operária, ligação operária, como eram operários especializados, que depois foram, quando retornamos aqui, inclusive encarregados de montar fábrica de armas. Né? Fábrica de armas, a organização. Nós ficamos lá, eu fiquei lá. Então, de abril, final de abril de 1967 até o início do segundo semestre de 1968. Cerca de um ano e meio. E retornamos todos. Embora tenha tido alguns percalços, tal, esse negócio tal, de gente que acabou tendo problemas lá. Tal. Voltamos, chego aqui no início de setembro, se bem me lembro, de 1968, e aí Marighella integra aí já estava fazendo ações armadas, já desde. Por quê? Porque quando Marighella vem a Aulas, é que eu estava lá, então, quando Marighella vai a Aulas, o PCB decide expulsá-la. Então Marighella é expulso, então, no final do ano, no segundo semestre, metade do segundo semestre de 1967, Marighella é expulso. Continuam ainda tal dentro do PCB, participando tal. O senhor continua? Eu estava lá em Cuba. Sim. Ah, sim. Mas o senhor não se desligou do partido nesse momento? Não. Eu nem tinha contato com o partido para me desligar. Estava lá em Cuba. Mas tinha notícias do que estava acontecendo quanto a ala? Os jornais. Ah, então poucas notícias. Poucas notícias. Quando a gente volta, ainda tá naquele negócio tal do Congresso, tinha já acontecido, né, em 68, Marighella tinha sido expulso, acaba tendo o 6º Congresso. Tem um monte de situações aí, eu não posso falar, não é testemunho pessoal, porque como eu disse, eu estava em Cuba, não estava aqui. Mas relatos, né, de que militantes não puderam participar tal, do Congresso, porque tem aquele negócio de dar ponto falso para o pessoal não poder chegar tal, no Congresso. Que foi meio manipulado de qualquer forma para a ala marighellista perder. Isso. Então, com isso, tá certo? Se solidificou tal a situação, né? PCB tal, foi reafirmada a posição tal da executiva. Não sei se você leu a carta de Marighella. Sim. A executiva, ele tal coloca qualquer situação. Tá?
Ele sai da executiva, só para chamar a atenção, ele renuncia ao seu cargo na executiva, mas ele não sai do partido, tá certo? Eu fiz questão de chamar naquela conversa que eu tive com o Frei Beto, estava dizendo que ele me falou de um outro cara, não sei quem, Muniz, até me mandou um negócio que um cara chega e fala também que Marighella rompe com o Partido Comunista e ele se apoiou então nesse historiador que diz isso. Mas não tem nada disso. Ela não saiu, não. Marighella foi saído, foi expulso. Tá certo? Os caras não quiseram que a gente ganhasse a maioria. Foi, virou história. Volto, então, em 1968, clandestino, tal, etc. Mas volto clandestino em termos. Porque eu volto, tá certo? E eu tinha familiares, tal, não sei das quantas tinha. Eu não estava ainda, não era conhecido, não estava sendo perseguido, né? Então eu volto para casa da minha família. Assim. E me integro tal, né, com o grupo. Marighella orienta que eu e um outro companheiro, que nós voltamos, fizemos a viagem de retorno juntos, o Virgílio Gomes da Silva, Jonas, que foi o comandante militar de sequestro, embaixador americano, e nós nos integrássemos no grupo tático armado, GTA, tal, que tinha sido criado, que era o grupo que fazia as ações, tá certo, para obtenção de recursos, para a montagem, tá certo, da área estratégica, e também cumpria algumas tarefas militares, tal, que achava que era importante do ponto de vista propagandístico e tal, coisa assim. Então isso já era a LN? Não. Ainda não. Nesse momento, então... Ainda estava, porque tinha muita gente ainda dentro do PCB. E Marighella já tinha sido expulso. Marighella tinha sido expulso, já tinha acontecido o 6º Congresso, mas tinha muita gente ainda dentro do PCB, tá certo? A ideia aí, claramente, não era mais a de continuar no PCB. A ideia aí já era claramente de ter uma nova organização, tá certo? Mas ainda tinha gente dentro do PCB que estava justamente vendo, olha, juntando todo o pessoal que tinha participado, tal, com Marighella, tal, da luta interna, para ver desse pessoal quem viria. Até porque teve outras dissidências também do PCB naquele momento. Teve dissidências pontuais, tá certo? Principalmente de área estudantil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Teve a dissidência que deu origem ao PCBR, tá certo? Mário Alves. Sim, Mário Alves, Apolônio de Carvalho, Jacob Gorender. Tá? Então teve... Ainda estava um momento assim, como é que nós ficamos? Vamos ficar juntos, vamos criar tal, outras organizações. Acaba não unificando, tá certo? Do ponto de vista de Marighella, ele coloca aquela formulação, tal, não tem problema, nós podemos continuar juntos, mesmo separados naquilo. É o momento de formar grupos, tá certo? E começar a se organizar e começar a fazer ações, tá certo? Porque todos nós mais adiante nos encontraremos, tá? Não é o momento de ficar dizendo eu sou vanguarda, não sei, vanguarda. A vanguarda vai aparecer tal, naturalmente. Não é alguém dizer se vanguarda tal que o faz vanguarda. Então era essa a posição que ele defendeu nisso. Olha, nós vamos conseguindo. Porque tinha algumas questões que eram assim, por exemplo. Uma grande divergência que tinha, tal, com Mário Alves, Apolônio, tal, era com relação ao partido, a visão do partido. Marighella se orientou por uma visão de que as tarefas, tá certo? É que definiriam como seria a organização que se necessitava. Aquilo que ele diz, a ação faz a organização. Quais são as tarefas que a gente tem que
realizar. São essas tarefas que vão determinar como é que vai ser. Então ele entendia que a organização que se criava, que estava a criar, teria que ser uma organização que ao mesmo tempo fosse capaz de realizar tarefas políticas e tarefas militares. Então teria que ser uma organização ao seu tempo político-militar, né? Outros companheiros se fixavam na tradição tal do leninista, não, o partido tal. De estruturar uma organização partidária antes de tomar outros passos. Sim, não, estruturar uma organização partidária onde tivesse o comissário político e tal, etc. Outros também se apoiavam ainda tal, na visão lá do Exército Vermelho e do Partido Comunista da China, como o partido conduz o exército, tal, e etc, etc. Então, diante disso, é o seguinte, olha, não estamos tendo maiores divergências quanto à necessidade, tá certo, de irmos às armas contra a ditadura militar. Posso fazer um parênteses agora? Não sei se vocês são dessa corrente, tal, não sei da quanto, mas é uma estupidez esse negócio de ficar a ditadura civil-militar. Porra, sempre é civil, cacete. Sempre é civil. Por quê? Porque está sempre atendendo aos interesses econômicos. Toda ditadura fala, não, teve uma ditadura militar na Indonésia. Não teve, em lugar nenhum teve uma que fosse somente, porque está atendendo aos interesses do capital, está atendendo aos interesses da dominação, da opressão e da exploração dos trabalhadores, tá certo? Aí começa alguém, depois de 30 anos que acabou a ditadura, que foi superada em parte a ditadura, aí precisava apresentar uma tese de doutorado e tinha que ser ter originalidade. Então agora a minha tese é de que a ditadura ela não foi uma ditadura militar, ela foi uma ditadura civil-militar. Não cai nessa você. Claro. Porque o que motivou, tá certo, a luta foi justamente a gente ter uma polarização. A gente mostrava claramente, olha aqui, quem exerce o poder, tá certo? Em vista dos interesses do imperialismo, em vista dos interesses da burguesia, em vista dos interesses do latifúndio, são os militares. Eles atendiam os interesses do latifúndio, da burguesia e do imperialismo tão bem e de tal modo que não era preciso que estivessem os latifundiários, tal, no lá. poder, claro. Tá certo? Não precisa vocês se meterem aqui, não. Nós fazemos tudo isso daqui. Vai ver se não vai cair no caixa de vocês lá. Era isso daí. Então, e aí, que esse tipo de formulação é importante combater, porque tira a política do centro da discussão, da luta, tá certo? E a política que é o centro da luta. Não vai fazer guerra econômica, tal, não sei das quantas, e... Desculpa, fechei o parênteses. Eu fui irritado quando eu... Mas então, Marighella, com isso daí, tá certo? A fórmula que ele falava, que ele colocava era essa. Nós temos visões diferentes sobre, tá certo, que tipo de organização é necessário e tal, para que nós vamos fazer. Façamos então, mais adiante nós nos encontramos. Tal. O senhor diria que o marighelismo era uma visão prática da guerrilha ou da luta contra a ditadura? Nesse ponto de vista, porque comparando com o PCBR nesse ponto, me parece uma estrutura muito mais burocrática do que o que viria a ser a ALN. Para nós também parecia, por isso mesmo que a gente estava, porque nós achávamos que nós precisávamos de uma estrutura que fosse muito mais flexível, tá certo, para poder fazer ao mesmo tempo, tá certo, cumprir tarefas que fossem políticas e tarefas militares. Disso daí, aliás, vem um corolário que é aquele tal de que ninguém precisa de licença para praticar atos revolucionários. É claro, quando você está falando atos revolucionários, você está falando em vista da estratégia, tá certo? Você tem uma estratégia, é essa estratégia que vai definir se o que você está fazendo é revolucionário ou não é, tá certo?
Mas aí você fala, mas tem que dar uma liberdade tática para os militantes atuarem, tá certo? Desde que obedecidos os limites postos pela estratégia que a gente... E tem problemas. Tem uma situação que é pouco conhecida, mas a boa mostra isso daqui. Por exemplo, que Marighella estabeleceu que o estado do Ceará é um estado de retaguarda. Então, é um estado onde não se queria aparecer e tal, não se chamar atenção e etc, etc, etc. E aí eu compreendo, mas todo mundo está fazendo tal, não sei as quantas, a gente também tem que fazer. E que entenderam errado esse negócio tal, de que não precisa pedir licença para praticar. O que são atos revolucionários? Ato revolucionário é sair dando tiro.